Eu vim aqui falar hoje sobre um assunto muito polêmico, sobre mulher ser pastora, sobre mulher poder ensinar a palavra de Deus para outras pessoas. Eu acredito que esse não é o problema, porque Deus diz na palavra dele que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola derruba com as próprias mãos. Para você ver o tanto que Deus ponha nesse ponto aí o poder e a autoridade de uma mulher. Eu acredito sim. Uma mulher pode pregar a palavra de Deus, uma mulher pode sim. Mas no meu ponto de vista, não me chamaria jamais de pastora. Porque eu acho que para você carregar um rebanho, você tem que ter sabedoria dentro de casa, você tem que ter sabedoria para as pessoas dentro de casa, com o esposo, com os filhos e com as crianças e com todos os membros. Você tem que ter muita sabedoria para lidar com todos. E o problema de muitas mulheres hoje que falam da palavra de Deus, que tem muita autoridade na palavra, que quando fala a igreja treme, a igreja aplaude de longe. Esse tipo de pessoa assim tem que entender uma coisa, que ela não pode se exaltar ao ponto de dizer que ela é melhor do que o seu esposo ou tratar o seu esposo na indiferença, na ignorância, só porque o esposo talvez não tenha o dom espiritual que ela tem. Às vezes o esposo somente louva, não tem o dom da palavra como ela tem, não tem a autoridade da palavra que nem ela tem. E muitas dessas esposas acabam humilhando seus esposos. Isso é errado. Se torna como se fosse uma mulher que ganha muito mais que seu esposo num trabalho. E ela pegar e jogar na cara dele que ganha muito mais do que ele, que não precisa dele para viver. Então isso aí eu acho que é errado. Muitas pregadoras fazem isso, se exaltar, tratar o esposo mal, tratar com ignorância, isso é errado. E vale também para os homens, né? O esposo que é pastor, o esposo que faz a obra de Deus com autoridade e até mesmo que não faz nada, mas que vai na igreja, que se diz crente, tem que tratar bem a sua esposa, tem que amar ela, tem que respeitar ela. Que você tratando bem a sua esposa vai te tratar bem também. Mas e essas esposas que os maridos tratam bem e elas se acham melhor do que eles, elas estão erradas. Mesmo que estão falando a palavra de Deus, elas estão erradas. Por quê? Porque elas não estão vivendo o que elas estão pregando, elas não estão sendo verdadeiras crentes, verdadeiras cristãs, elas não estão dentro da palavra, porque elas estão saindo do que Deus nos ensinou. A gente tem que ser submissa ao esposo, não submissa ao ponto de ter que mendigar o pão para ele, querer passar um produto no cabelo para fazer uma hidratação e não ter dinheiro para pagar e ter que pedir para o esposo essa humilhação e ter que receber do esposo, não vou te dar dinheiro não, você não vai fazer não. Então, a gente não tem que passar a esse ponto de receber humilhação, de ter que apanhar do marido, não. Eu acho que a gente não pode fazer isso, não. Mas a gente tem que ser submissa ao ponto de respeitar ele, principalmente quando estiver em meio de amigos, em meio de pessoas dentro da igreja e perto do seu filho, da sua filha. Você tem que respeitar o seu esposo. Você não tem que ser autoritária e mostrar que você é melhor do que ele, entendeu? Porque isso aí já sai da palavra. A submissão que Deus fala é essa. Deus não fala pra gente ser submissa ao ponto de ter que rastejar pro esposo se sentir e se achar, né? É da mesma forma a mulher. Eu acredito que essa é a palavra que eu tenho entendido até hoje. Que a mulher tem que ser respeitosa. Que nem a mulher tem muitos dons, muitos talentos, vai na igreja, aí o pastor, às vezes ela não gosta do pastor da igreja, aí ela começa a fazer coisas, ser autoritária dentro da igreja e querer passar por cima de um pastor. Isso é errado, isso aí é errado. Eu acredito que antigamente eles colocou isso como regra, talvez por isso, talvez porque as mulheres estavam se exaltando e opinando demais, sem sabedoria, querendo mandar nas coisas. E existem muitas mulheres assim. E eu acredito que, pelo que eu entendo na palavra, que é somente isso que as mulheres pecam. As mulheres não têm que se exaltar. As mulheres têm que respeitar cada um no seu espaço, cada um no seu lugar. E ser uma boa dona de casa, uma boa esposa, uma boa mulher. Até no seu serviço, respeitar o seu patrão. De maneira nenhuma você vai desrespeitar o seu patrão, independente de onde você está trabalhando. Você não vai querer ser autoritário e mandar mais do que no seu patrão, do que, né? Porque você está ali para receber, você está ali para respeitar as regras. E eu acredito que dentro de uma igreja, dentro da palavra, dentro de família, tem que ter regra.
E a esposa tem que respeitar os seus maridos, sim. E eu acredito que é isso que a palavra tem a nos dizer. Eu acredito que mulher pode, sim, pregar a palavra de Deus. A mulher pode falar. E se existe igreja que mulher pode ser pastora, amém. Eu não quero ser considerada pastora. Eu quero ser considerada uma pessoa que fala de Deus. Que fala de Deus, que estou aqui para aprender todos os dias. Porque carregar uma igreja... tem que ter muita sabedoria, tem que ter muita, sabe, muito conhecimento da palavra, tem que respeitar dentro de casa a família, tem que respeitar os amigos, tem que respeitar todos, tem que ter respeito em todos os setores, entendeu? Para ser uma pastora de igreja, para tudo que você for fazer para Deus, você tem que aprender a se colocar na sua posição e respeitar tudo. A gente respeita a lei de trânsito, apesar de que muitos não respeitam, né? Respeita horários para chegar em trabalho, horário para sair, respeita horário para comer. Então a gente tem que ter tudo um pouco de respeito. Eu acredito que a palavra diz para a gente ter respeito. É isso, e eu acredito que mulher pode sim. Mulher pode pregar a palavra desde que ela tenha a sabedoria de Deus, de lidar com as coisas e não querer ser mais do que ninguém, porque a mulher não é nada. Sem a presença de Deus ela não é nada. Ela pode ter sabedoria para falar com os outros, mas ela também tem que respeitar o que está na palavra, que a gente tem que saber respeitar e ser submissa sim. Não precisa ser submissa ao ponto de apanhar não. Apanhar de marido, de aguentar a traição, não precisa ser isso. Mulher, quando passa por essa situação, ela tem que falar mesmo, ela tem que brigar mesmo, ela tem que, sabe? Mas eu acredito assim, em outros pontos, que nem às vezes o marido chega cansado em casa, a mulher já começa a falar, aí o marido faz uma coisa errada, que às vezes não foi nem traição, não foi nem nada do tipo, e a mulher já começa, que eu já vi muito caso assim, a mulher já começa a gritar com o esposo só porque tem mais autoridade com ele dentro da igreja. Eu conheço gente de igreja que faz a obra de Deus, pregadora da palavra de Deus, que fala de uma forma terrível com os esposos é tão manso, é tão humilde, a gente vê que são pessoas tranquilas e a esposa grita, fala em tom alto, se acha mais sábia do que ele, mais autoritária do que ele, e isso é errado, isso é um erro muito grande que muitas servas de Deus têm. Mas eu acredito que mulher pode sim fazer a obra de Deus. Esse é o meu ponto de vista. Eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou falando para vocês o que Deus tem me ensinado no meu dia a dia. Entendeu? Não é uma coisa assim que eu vou falar, eu sou pregadora da palavra. Não, eu tô falando na internet, gente. Não sou pregadora da palavra, não, misericórdia. E se eu for, eu preciso de muita sabedoria para não chegar ao nível de muitas mulheres que estão fazendo errado, amém? Glória a Deus, aleluia. Boa tarde.